Primeiro levaram os comunistas, mas não me importei com isso, eu não era comunista. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os sindicalistas, mas não me importei com isso, porque eu não sou sindicalista. Depois agarraram os sacerdotes, mas como não sou religioso, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. As ideias socialistas começaram a chegar ao Brasil no fim do século passado, principalmente depois da proclamação da República. Publicaram jornais e fundaram alguns grupos, que depois se dissolveram. Sucedeu a esse movimento a chegada de operários imigrantes europeus, em que alguns adotavam o anarquismo como ideologia, o anarquismo e o anarcossindicalismo. Daí nós podemos partir para 1920-21, quando começaram a chegar aqui ao Brasil melhores informações sobre a luta do movimento socialista em todo o mundo e particularmente na construção do socialismo na Rússia. Começaram a se formar grupos de comunistas em vários estados. Porém, só em 1922, 9 representantes desses grupos conseguiram se reunir no Rio de Janeiro, organizando o primeiro congresso, o Congresso de Fundação do Partido Comunista, cujo principal organizador foi o camarada Astrogildo Pereira. Bom, em 22, havia perseguições da polícia, mas não era da polícia, mas não era uma coisa sistemática, não. Porque havia liberdade, né? Agora éramos vigiados. Vez por outra, presos. De 22 até 1930, o Brasil viveu um período político muito conturbado. Como todos sabem, houve o movimento dos tenentes que começou no Forte Copacabana Escola Militar em 1922, prosseguiu com as lutas de São Paulo, Levante São Paulo em 1924, depois com a Coluna Prestes até 1927 e culminou com o movimento dos tenentes em 1930. Nos termos do Brasil daquela época, o movimento nacional libertador, portanto a Aliança Nacional Libertadora, foi um movimento de massa, entendeu? Naturalmente a força mais atuante na Aliança Nacional Libertadora foi o partido. O movimento da Aliança Nacional Libertadora contribuiu para uma ligação maior do partido com outras camadas da população, além da classe operária. Agora, o movimento de 35 foi uma decorrência do movimento da Aliança Nacional Libertadora. Foi o resultado da situação que o país vivia, a situação do próprio Exército, a anarquia no Exército, o caos na hierarquia, como consequência do próprio movimento de 30 e as próprias palavras de ordem da Libertadora. O movimento armado também foi consequência da linha política nossa. Se nós compreendêssemos que o fascismo estava em ascenso, a nossa linha política seria mais ampla, porque o principal era impedir o ascenso do fascismo. A nossa linha política, a meu ver, era estreita e levou ao movimento armado.
Polícia Federal confirma: dirigentes comunistas continuam presos e podem ficar detidos por 30 dias. O PCB é um partido fora da lei, assim está. Se for legalizado, tudo bem, mas é fora da lei. É isso. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Minha tortura foi choque elétrico, soco no peito, telefone e tortura psicológicas, né? Porque meus filhos estavam na mão deles e ameaçavam desaparecer com eles. Eu pensei mesmo não recuperar meus filhos. Sempre pensei. Desculpa. Torturas e ameaças que Dona Hilda jamais vai esquecer. Ela foi presa por causa do marido, que era militante político na época da ditadura. Virgílio Gomes da Silva foi assassinado aos 36 anos durante a Operação Bandeirantes. A morte só foi confirmada em 2004, mais de 30 anos depois. E até hoje, o corpo dele está desaparecido. Dizem que ele está enterrado na Vila Formosa. Mas a gente está atrás disso daí para ver se ele está lá mesmo. Mas a gente nem vai saber, porque já há tantos anos. O desespero de Dona Hilda é também o de muitas famílias que sofrem sem notícias de parentes que desapareceram durante o regime militar. É o caso de Laura, que perdeu os 3 irmãos na guerrilha do Araguaia. A minha família foi dizimada, porque 60% foi morta pela ditadura militar. Jaime, Lúcio e Maria Lúcia Petit desapareceram na mesma época. Segundo Laura, os 3 foram assassinados por militares. Já se passaram 3 décadas, mas apenas o corpo de Maria Lúcia foi identificado. O corpo da Maria Lúcia foi o único que foi exumado num cemitério em Xambioá e identificado em 1996, 24 anos depois da sua morte. Neste cemitério foram encontradas 2 ossadas, foram trazidas para a Unicamp em 1991. A descoberta da vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, reacendeu a esperança de muitas famílias que ainda esperam por respostas. Ao todo, mais de 1000 ossadas foram encontradas e levadas para laboratórios de universidades em São Paulo e Minas Gerais. Apesar da insistência dos parentes, o trabalho de identificação nunca foi concluído. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. Acabar com ele é uma questão de honra. Coronel? Carlos Lamarca, carioca do bairro do Cido, em 27 de outubro de 37, filho de sapateiro. Lamarca foi um garoto normal. Os vizinhos dizem que desde criança falava em ser soldado. Com 11 anos, conheceu a moça com quem veio a se casar. Em 54, entrou para a Escola Preparatória de Cadetes em Porto Alegre. Em 57, foi transferido para a Academia Militar de Agulhas Negras. Ali, o Partido Comunista infiltrava panfletos debaixo dos travesseiros dos cadetes. Parece que Lamarca se tornou partizante. Em 60, nasce o seu primeiro filho. Lamarca vai servir em São Paulo, Quitaúna. Conhece o sargento Denis Rocha, comunista de quem se torna grande amigo. Denis é preso no Vale da Ribeira. Promovido a segundo-tenente, participa da ocupação do Canal de Suez nas forças da ONU. Fica em Rabat 13 meses. Todos os relatos coincidem em que essa estadia marca a sua vida. Em Suez, ele forma suas convicções políticas. Comunistas. Mas nunca entrou para o partido e teve sempre o cuidado de não se expor nos meios militares. Está na PE de Porto Alegre em 64, quando Jango cai.
Durante um plantão seu, um preso subversivo foge. Um inquérito administrativo não dá em nada. Lamarca pede transferência. Volta para Quitaúna. Forma um grupo de estudo com cabos e sargentos, ao que tudo indica, já pensando em estruturar um foco guerrilheiro em área rural. Não levanta suspeita, ele é brilhante. Campeão de tiro, representa unidade em várias competições. Promovido a capitão em 67, é designado para comandar tropas contra manifestações de rua. Ele vai, mas já está do outro lado. Tinha entrado para a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, organização armada da linha de Che Guevara. Em janeiro de 69, foge do quartel levando 70 fuzis, FAU, e cai na clandestinidade. O Lamarca, para mim e para o Exército Brasileiro, não passa de um desertor, traidor do seu comandante, um assassino frio, matou, eu estava lá em Retiro, matou aquele pobre tenente Mendes com coronhada na nuca para não fazer barulho. Nós achamos um homem cheio de defeitos. Em qualquer país do mundo, qualquer país do mundo, ele teria sido fuzilado com toda a pompa. No Brasil, não, mas não com toda a pompa, foi brigando. Conversa fiada, querem botar nisso, foi brigando, porque quem estava lá atrás dele era um homem de ação e um homem absolutamente, vamos dizer, ético. Jamais faria morte que querem atribuir. Não vem com essa história que eu vi o tiro, não vi o tiro. Mas era homem contra homem, não era uma força poderosa contra ele. O Cerqueira estava ele mais um. Não era homem contra homem. Ali, e cá para nós, vamos fazer justiça também ao Lamarca. O Lamarca era homem. O Lamarca era um homem decidido. Tanto que por isso que eu digo, não foi um sentenciamento, não, foi uma luta que acabou com... Até admito que eu não conheço esse episódio final. Eu até admito. Mas isso é o acabamento da luta. Primeiro ele disse, você é traidor, eu vou lhe matar. Mas ele já estava em sertões também, porque ele está com 3 ou 4 balaços já, né? O Lamarca fez algumas coisas que nós achamos que imperdoáveis. Por exemplo, ele tentou fazer uma zona de resistência lá em São Paulo, lá em Retiro ali. Nós acabamos com ela, debelamos e coisa. Agora, realmente, um homem com a nossa formação, com o curso completo da nossa academia militar, a gente acha imperdoável as atitudes que ele tomou. Inclusive, ele traiu de uma maneira miserável o seu comandante, né? Que era um oficial de estipe e que, por causa disso, teve a sua carreira cortada, que é o coronel Lepiane. Lepiane, comandante do regimento lá em São Paulo. Ele, para nós, é uma figura do desertor traidor, que é para nós. E outra coisa, uma coisa que me irrita, que botam esses subversivos como homens idealistas. Idealistas somos nós, que tivemos sempre a preocupação de não deixar este país ser descambado para as coisas que falta de interesse. Eu me considero um idealista quando lutei contra a subversão. Sou mais idealista do que eles. Porque eu acho que meu objetivo tinha maior tamanho e maior grandeza. Então vamos acabar com isso, porque a ditadura militar. Não existe, nunca, ninguém que nos combateu tinha como objetivo democracia. Quem tinha objetivo democracia, originalmente, fomos nós. E eles sempre queriam fazer a ditadura deles. General. Então eu digo, por isso que eu digo, nós somos muito mais idealistas que eles. Nós estamos defendendo o Brasil de um mal que depois o mundo provou que era um mal, que é o comunismo. Esse negócio da resistência armada e tal, isso é um processo de setores do Partido Comunista e mesmo do Partido Comunista do Brasil, tinha uma leitura que tinha que enfrentar o golpe de outra forma, né? Então nós, a dissidência, optamos por uma concepção de luta armada. Eu optei pelo PCBR. E em 1970, nós viemos para São Paulo, nos integramos a uma organização revolucionária, clandestina, de luta armada, Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT, que era uma organização basicamente, era só de operários,
e nós nos integramos à luta armada. A partir dali, as ações começaram a ficar mais duras. E foi aí também que a luta armada se tornou mais agressiva. Então foi um período extremamente difícil. Agora, o primeiro passo de violência não foi dado pela resistência, foi por eles. Começa em 64, quando prenderam o Gregório Bezerra lá em Recife e torturaram em praça pública. E as senhoras católicas da Marcha da Família com Deus pela Liberdade vão para a rua dizendo: mata esse comunista. E ele não era de luta armada, era um líder camponês, comunista. Esta violência, que aliás é uma violência que também é comum na polícia brasileira antes, durante e depois do golpe de 64, da ditadura militar, essa violência assumiu foros de uma repressão política sistemática. A OBAN, ela foi criada como um suporte do Exército. Membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Federal. E tinha o apoio de empresários que financiavam a OBAN. Por isso se deu inicialmente o nome de Operação Bandeirantes, por causa dessa congregação, dessa junção de forças aí com o objetivo de combater a oposição política que se delineava no Brasil naquela ocasião. Posteriormente, foi criado o DOI-CODE. O DOI, que era operações, e o CODE, que era a parte administrativa, por assim dizer. Então era o DOI-CODE. E o DOI-CODE funcionava para prender as pessoas, torturava as pessoas, responsável por muitas mortes. E depois que as pessoas, sob tortura, falavam, os seus depoimentos eram encaminhados ao DOPS para que fosse encaminhada à Justiça Militar. Nós apenas éramos analistas e dizíamos o que tipo de informação nós queríamos, isso depois vinha para nós. Ah, uma pergunta que vocês estão cansados de fazer: tinha tortura? Havia tortura? Eu digo que institucionalmente não. O organograma da repressão, que não é uma interpretação nossa, são documentos da própria ditadura, mostram o seguinte: a cabeça da estrutura, que é o Sistema de Segurança Interna, SISEGIN, era o ditador, chamado de presidente, que tinha uma comissão de alto nível, que era todos os governadores, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o chefe do SNI, o chefe do CISNE, que era o Sistema Nacional de Informações, que compõe uma rede que vai se desdobrar nos CODES, que depois tem os seus DOIs, que o braço operacional do CODE é o DOI, né, por isso que chama DOI-CODE, né, e depois você vai ter as ASIs, que são Assessorias de Segurança e Informação, que se reportam ao DSI do Ministério Civil, como o Ministério da Educação, por exemplo, e todos se reportam ao SNI, que se reporta apenas ao ditador. Na madrugada o telefone tocou, um de nós atendeu e veio a terrível notícia, né, que o Vlado estava morto. Convocado para prestar depoimento aos militares, o jornalista Vladimir Herzog entrou no DOI-CODE em 25 de outubro de 1975 e não saiu mais. Com apenas 19 anos, recém-chegada a São Paulo, a fotógrafa Elvira Alegre foi incumbida de registrar o velório para o Ex, um jornal que resistia à censura. Chegando lá no velório, eu coloquei a máquina na cara e saí fotografando, assim. O rosto, escondido pelas mãos, é do presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Audálio Dantas. Nesta outra foto, a família é inconsolável. Mãe, viúva e filhos de Vlado.
Dom Paulo Evaristo Arnes, famoso por lutar contra as torturas da ditadura, permaneceu 15 minutos em silêncio, olhando o caixão. Pelo velório no Hospital Albert Einstein também passaram artistas intelectuais. Esta foto reúne o ator Juca de Oliveira, o dramaturgo Plínio Marcos e o jornalista Mino Carta. Na rua, o carro da polícia estava à espreita. A revolta se misturava ao medo. Era um clima muito terrível ali, né? Você percebia que era muito tenso, era muito temeroso, né? Enfim, eu comecei a fotografar, talvez no afã dos meus 19 anos, eu tinha consciência que era uma coisa muito grave, mas eu não tinha medo. Elvira também fotografou o enterro no cemitério israelita. A multidão não assistiu apenas a um sepultamento, testemunhou a prova de uma mentira. Essas fotos do enterro, elas são muito importantes também, porque mostra e comprova que o Vlado não foi enterrado no lugar destinado, né, pelos judeus aos suicidas, né? Elas comprovam, né, as fotos que ele já se sabia, né, dessa farsa, né, do suicídio, né? No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá, e quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Foi posta um pano branco, rasgado na manga e aqui, para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de
de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.